Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Hoje no programa nós vamos falar sobre as contribuições do teólogo Júlio de Santana. Nós vamos conversar a partir do livro Teologia Protestante da Libertação, um livro publicado pela editora Recriar e que foi organizado por Cláudio de Oliveira Ribeiro, o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Cláudio. Flávio, é um prazer retornar aqui a esse programa. Muitíssimo obrigado. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Cláudio, primeiro quero te dar os parabéns pela organização desta obra. Peço desculpas por já ter passado tanto tempo e a gente não ter tido a oportunidade ainda de gravar um Religare sobre o livro, não é, que fala das contribuições, da atualidade do pensamento de Júlio Santana. O livro foi publicado em 2022 e você foi um dos organizadores. Vamos começar essa nossa conversa apresentando quem foi Júlio de Santana. Flávio, é uma satisfação grande para mim falar de Júlio de Santana. Eu o conheci quando eu era jovem, né? E ele teve um leque de contribuições muito significativas, desde o seu país natal, o Uruguai, onde ele, como cristão metodista, da Igreja Metodista, né, ele teve uma participação muito efetiva na sociedade, na igreja, na sociedade. Aliás, essa era uma das grandes contribuições dele também, a relação entre as igrejas e a sociedade. Sofreu processos repressivos muito fortes com o golpe militar no Uruguai, precisou migrar para a Europa, onde trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas, especialmente nos temas ligados à relação entre teologia e economia, e também toda a formação ecumênica, com muitos escritos, palestras, né? E depois retornou ao Brasil, né? Não foi para o seu país de origem, mas ao Brasil, onde trabalhou em dois espaços muito significativos. O primeiro, da formação ecumênica popular, de dimensão latino-americana. Essa é sempre uma contribuição que ele dava, que a formação deveria ser ecumênica, popular e latino-americana, né? No CESEP, que é uma organização ecumênica muito forte nessa área da formação popular, e também trabalhou como professor na Universidade Metodista de São Paulo, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Escreveu vários livros, deu uma contribuição muito grande e nós o perdemos recentemente, não é? Ele teve, acredito eu, não é, a satisfação de poder receber o livro, né, que nós organizamos aqui no Brasil, com várias pessoas que trabalharam com ele ou estudaram com ele, e ele nos disse, não é, que ficou muito satisfeito com o resultado. Tinha uma certa lucidez, embora na faixa quase de 90 anos, mas infelizmente nós o perdemos. E ele deixou um legado muito importante. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre vários aspectos, né, desse legado e também da atualidade da contribuição do Júlio Santana. Do ponto de vista da contribuição do Júlio para a renovação pastoral, o que é que você destaca especificamente desse aspecto, Cláudio? Conversar com Júlio de Santana ou ler os seus escritos não é uma tarefa totalmente agradável. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele sempre teve o pensamento crítico muito afiado, muito forte, muito potente, não é? E, claro, todos nós que desenvolvemos atividades, sejam acadêmicas, sejam pastorais, especialmente pastorais. Ele conhecia muito bem o campo da pastoral popular católica, era um assessor das comunidades eclesiais de base, seus eventos, atividades e etc. E a palavra do Júlio era sempre de questionamento, sobretudo a repetição de slogans que muitas vezes tinham um sentido muito importante em determinado momento, mas que às vezes em outro momento histórico, passados 5, 10, 15 anos, aquilo já se tornava um jargão um pouco vazio, né? E ele então questionava.
dentro dessa linha do pensamento crítico da Escola de Frankfurt e também de outros grupos na América Latina, que consideram importante nos espaços pastorais que haja a dimensão, obviamente, prática, a militância social e política, a defesa dos direitos humanos, mas que isso tem que ser feito dentro de uma crítica mais global da sociedade, a estruturação dela, como ela funciona, e também das instituições. Ele era muito feroz na crítica a um certo enrijecimento das instituições, tanto as igrejas como também partidos políticos, né? Então, acho que a grande contribuição de Júlio de Santana foi em oferecer linhas para que os grupos estabelecessem pensamentos críticos sobre as suas próprias experiências. Ele foi membro da Igreja Metodista, né? Você também é um pastor metodista. Você identificaria na sua própria trajetória a influência do Júlio de Santana na sua formação, na sua atuação? Neste livro eu tive a oportunidade de contar uma pequena historinha. Quando eu era um jovem pastor, eu ainda sou jovem, né? Mas naquela época, isso tem 40 anos atrás, eu era bem jovem e nós recebemos o Júlio de Santana, um grupo de pastores e também de lideranças leigas no Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, uma região muito pobre, muito sofrida, né? Aliás, Júlio de Santana conhecia bem a realidade sofrida das periferias de São Paulo, onde ele morava, né? E também em outras partes do Brasil. E ele veio para estar conosco, dialogando, né? E ele deu uma resposta para um senhor que participava daquele processo de formação, de reflexão, muito interessante, porque o senhor estava questionando a proposta pastoral e teológica que estava sendo apresentada, né, pelo Júlio e por nós, no sentido mais social, né, político, dizendo, olha, esse mundo vai acabar, com citações bíblicas, né, esse mundo jaz no maligno, e o Júlio, então, ao invés de, vamos dizer assim, bater de frente na argumentação, ele fez uma pergunta para aquela pessoa. Ele disse, isso é uma boa notícia? Porque o evangelho é boa nova, né, boa notícia. E aquele senhor ficou pensando, refletindo, né? E disse, nunca tinha pensado nisso. Realmente, não é uma boa notícia dizer que o mundo está acabando, né? Se tem tarefas pastorais, tarefas sociopolíticas para serem implementadas. E aquilo para mim foi muito importante e para os meus amigos também, boa parte de jovens na época, né? Então, em diferentes lugares, seja pelos seus escritos, seja pelo processo de formação do SESEP ou da Universidade Metodista, Júlio de Santana formou uma geração forte. Hoje nós temos, por exemplo, teólogos conhecidos no campo católico, como o Jung Mossung, foi estudante do Júlio, se formou com o Júlio, e depois no campo metodista também vários outros colegas, não é? Que tiveram a sua orientação. Ele realmente deixou marcas profundas. Você já falou sobre isso, uma das importantes contribuições dele foi para o campo do diálogo ecumênico, né? O que você chama a atenção dessa contribuição do Júlio para o ecumenismo? Então, Flávio, nós estamos falando do Júlio e eu não gostaria de misturar traços da minha trajetória, né? Mas eu preciso dizer que foi uma experiência muito significativa em 1987, portanto, eu era jovem, 25 anos, não é? Minha esposa também, que era liderança do trabalho pastoral como leiga, né? Nós fomos a São Paulo, passamos lá um semestre todo na formação do SESEP, né? E Júlio nos ajudou muitíssimo, né? Como um dos organizadores e promotores do curso, né? Não só em termos da teoria ecumênica, ou poderíamos chamar da teologia ecumênica, né? Tanto no seu aspecto intracristão, a importância da relação entre as igrejas cristãs, mas, olha, isso nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, né? 35 anos atrás, e também a importância do diálogo entre as religiões.
no sentido da promoção da paz, da justiça, da integridade da criação, os temas ecológicos. Olha, isso há quantos anos atrás, né? E ele, então, deu, não só nesse processo, na minha formação, foi assim uma mudança, né, de rumo para mim. Claro que não foi somente o Júlio de Santana, era toda uma equipe ecumênica também, não é? E a ênfase nessa visão ampla do ecumenismo, não uma coisa restrita a igrejas, mas no que ele nos ensinava e nos deixou como legado, que na verdade é a experiência do Conselho Mundial de Igrejas, onde ele sempre colaborou e trabalhou, que é a tríplice dimensão do ecumenismo, que tem a ver com a unidade cristã, mas tem a ver com o diálogo e a cooperação entre as diferentes religiões, não é? E uma terceira dimensão importantíssima, que naquela época se falava a integração de todos os homens de boa vontade. Essa expressão hoje já não é mais usual e nem cabe falar assim, né? Mas a ideia de uma dimensão mais aberta, não religiosa, de reunir todos os setores da sociedade que tem interesse na democracia, na defesa dos direitos humanos e da terra, né? Quer dizer, o ecumenismo não é só uma coisa entre igrejas cristãs, mas abarca o conjunto da sociedade. Esse é um legado importantíssimo de Júlio de Santana. Nós vamos ter a oportunidade de continuar falando sobre esse legado do Júlio de Santana para o ecumenismo. Hoje no Religare nós estamos conversando com Cláudio de Oliveira Ribeiro sobre a atualidade do teólogo Júlio de Santana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Cláudio de Oliveira Ribeiro. Nós estamos falando sobre a atualidade do teólogo Júlio de Santana. O Cláudio, ele organizou um livro que se chama Teologia Protestante da Libertação, a Atualidade do Pensamento de Júlio de Santana. Cláudio, esse livro assim, trouxe a nossa conversa, né, aqui para o Religare, mas nós estamos, de fato, reunidos em torno da memória do Júlio de Santana, né? Você falava ainda há pouco sobre esse legado do ecumenismo e de como que esse sentido do ecumenismo se amplia, né, também a partir da contribuição dele. Você falou de instituições também, né, em que ele participou, né, instituições ecumênicas. Né? Quais seriam? Você já fez um breve, assim, essa e aquela, mas a dinâmica dessas instituições, como é que elas trabalham e que ele pôde contribuir nessas instituições? Flávio, essa dimensão mais teórica do trabalho do Júlio, ela é muito rica. Nós tivemos oportunidade, não somente eu, mas outras pessoas que colaboraram com o livro, de detalhar, né? Algumas delas com foco em uma ou em outra dessas experiências. Em geral, nós destacamos uma organização que tinha sede no Uruguai, não é? Portanto, pegou o Júlio de Santana jovem, né? Chamada ISAL, cuja sigla quer dizer Igreja e Sociedade na América Latina. Essa organização ecumênica foi estabelecida a partir do diálogo das igrejas do Cone Sul, as igrejas protestantes, mas também setores da Igreja Católica, com o Conselho Mundial de Igrejas, nos anos de 1950, especialmente, 60, e havia um trabalho de assessoria de ISAL a movimentos sociais e populares da época, no Brasil, por exemplo, com muitas experiências significativas, não é? Que depois foram destruídas praticamente pelos governos militares, né, que se seguiram no Brasil e também nos outros países. E ISAL deixou uma herança, um legado muito significativo no campo prático de acompanhamento a movimentos sociais, movimentos populares da época, mas também no campo teórico, com a publicação de uma revista chamada Cristianismo e Sociedade. Os historiadores identificam esta revista
como a base da fundação teórica da teologia da libertação. Ali, teólogos evangélicos e católicos, como Hugo Asman, por exemplo, José Miguel Bonino, né? Rubem Alves, escreveram, e o Júlio Santana foi o primeiro editor dessa revista. Ele é uma coisa muito significativa, né? Eu pude ler esses textos, né? Na preparação do livro, e foi uma satisfação muito grande de perceber ali as bases do pensamento social cristão, né? A defesa dos pobres, a defesa do meio ambiente, né, que é um tema de hoje, que a gente acha que é de hoje, mas está presente lá, e direitos humanos, que já na época era algo muito significativo, especialmente pela experiência das migrações no mundo todo, né? Então, eu destacaria ISAL como um primeiro marco, né, ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, para onde Júlio Santana foi como exilado, né? O pensamento dele, como sua prática, está assim, de maneira indissociável ligado a temas sociais, temas políticos, temas da economia. Isso atravessa toda a obra dele. Tem um momento em que ele desperta para isso. Como que esse tema aparece na obra do Júlio? Olha, Flávio, o balanço que nós fizemos, ele oferece para nós essas grandes linhas do pensamento do Júlio Santana. A primeira era o berço da teologia da libertação, que era o debate econômico, né? Sobretudo aquilo que naquela época se falava sobre o desenvolvimento, ou desenvolvimentismo, né? No sentido de ser algo gerador de pobreza, de problemas sociais os mais diversos, relacionado às questões agrárias, relacionadas à questão da tecnologia. Olha que coisa interessante, né? Porque hoje se discute tanto a tecnologia, e a gente foi identificar lá nos primeiros escritos do Júlio Santana essa preocupação de se ter desenvolvimento tecnológico associado à exclusão social, né? Ou seja, algo que gera grandes recursos e lucros para um grupo muito pequeno da sociedade, e a grande maioria ficaria desprovida, né, dos recursos. Então, esse é o pensamento que acompanhou toda a trajetória do Júlio Santana. Só que isso foi feito num ambiente ecumênico, né, que é o ambiente das igrejas evangélicas, por onde ele passou, o ambiente do Conselho Mundial de Igrejas, né, e depois no Brasil, as organizações de formação. Então, ele tinha que lidar, ao mesmo tempo, com esse eixo do debate sobre a economia, a reflexão teológica sobre a economia, não é? Mas também respondendo aos desafios ecumênicos, mesmo porque ele considerava, assim como amplos setores ecumênicos consideram, que as demandas que a sociedade apresenta são tantas e complexas e diversas que elas precisam ser respondidas de uma maneira colegiada, conjunta, não é? Tanto em termos da unidade das igrejas. Imaginem a força que a Igreja Católica tem no Brasil e em outros países latino-americanos. Então, o debate social precisa passar por aí, né? E hoje no Brasil também pelas igrejas evangélicas, né? Mas também nesse universo mais amplo que integra as diferentes religiões, especialmente para poder empoderar as religiões cuja matriz não é a matriz cristã, as religiões afro-brasileiras e outras expressões religiosas, né? Nesse debate sobre democracia e direitos humanos, e os setores sociais os mais diversos. Por isso que ele sempre teve uma interlocução, né, com teólogos cristãos, líderes de outras religiões e também com cientistas sociais, com líderes políticos, né? Toda a formação, eu diria, do CESEP, né? Não, aí é mais ampla que o Júlio de Santana, a formação do CESEP, ela tem essas três marcas de trazer pessoas das igrejas, dialogar com pessoas de outras religiões e, sobretudo, com lideranças
acadêmicas e políticas da sociedade. Hoje, nas teologias da libertação, né, se pudermos falar dessa maneira, a gente vê crescer o debate para inúmeros outros temas, né, sociais importantes, como, por exemplo, teologia de gênero, enfim, e temas de pautas identitárias. Nessa direção, segue atual o pensamento de Júlio de Santana? Tem uma contribuição dele para esse debate mais recente? Flávio, eu estava aguardando ansiosamente essa sua pergunta, especialmente por um aspecto mais pragmático, concreto, de divulgar o trabalho desse livro que foi feito em torno dele. Não simplesmente por mera vendagem, não se trata disso, obviamente, mas para poder compartilhar essa experiência com o maior número de pessoas possível, especialmente as novas gerações. Este livro foi pensado e foi redigido visando os jovens, a juventude das igrejas, a juventude que está estudando teologia, que está também estudando religião nos diferentes programas de estudos de religião, de ciências da religião, porque, de fato, é uma plataforma, é uma proposta teológica que tem conexões muito precisas, muito próximas da realidade de hoje. Inclusive, além das pessoas, vamos chamar assim, de um certo renome, que produziram reflexões para o livro, eu tive o prazer de convidar jovens teólogas, por exemplo, que não conheciam o pensamento de Júlio de Santana, mas que foram convidadas, convocadas para ler as suas obras e dizer o que elas têm de conexão com os dias de hoje, se estão defasadas, o que precisa ser acrescentado ou revisto. E a experiência foi fantástica. Por favor, leiam, né, observem que a maioria das autoras e dos autores disseram, olha, é como se estivéssemos lendo um texto escrito hoje, né? Claro, com a linguagem, às vezes, muito própria de décadas anteriores, mas isso foi realmente surpreendente. Muito importante, Cláudio, que você coloca, inclusive, para a gente reconhecer a teologia, a sua importantíssima contribuição para o debate de temas sociais. Me lembro muito bem de você me chamar a atenção sobre isso certa vez, né? E a nossa conversa hoje aqui é um excelente exemplo de como as coisas são assim e essa contribuição da teologia pode se fazer. Então, você quer conhecer o livro, não deixe de acessar o site da Editora Recriar, editorarecriar.com. É o endereço do site da editora. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado. Acesse a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.